Bom, eu penso que se tem feito um esforço meritório no nosso país no que respeita a informar o público da problemática das alterações climáticas. Por vezes aquilo que acontece é que as perguntas que são feitas aos cientistas que vão falar sobre esses assuntos são perguntas que exigem uma resposta um pouco longa e isso muitas vezes não é possível. São perguntas complexas e, portanto, a resposta também tem alguma complexidade e o que acontece é que, se não houver tempo, temos apenas que nos referir a alguns aspectos, não é, do problema. Mas eu creio que, enfim, de um modo geral, tem havido uma cobertura bastante significativa e acho que isso é muito importante. Porquê que é importante? Porque este é um problema que nos afeta a todos e cuja solução depende de todos nós, não só portugueses, mas, enfim, de todo o mundo. Portanto, há que informar e, sobretudo, informar com base em ciência que seja efetivamente credível e que tenha sido analisada através dos pares, não é? Através do processo de publicação científica, ou seja, publicar artigos que são efetivamente revistos pelos pares e só assim é que essa publicação depois se faz. Portanto, é necessário fazer um esforço no sentido de que aquilo que se transmite seja, sobretudo, ou seja, de facto, ciência que seja bem fundamentada, não é? Que seja credível. Costuma acontecer-lhe ver notícias e realmente ter a sensação, não, isto era de certeza neste ângulo que devia ser abordado e não foi. O que era importante sublinhar aqui? Pois, repare, é um ponto delicado, porque, por um lado, eu acho que, enfim, é compreensível que as instituições, enfim, as autoridades, não queiram criar alarmismo. Mas, por outro, é importante que as pessoas tenham presente que há uma grande probabilidade que as situações de seca se tornem mais frequentes no nosso país. Por outro lado, também é importante dizer que a seca sempre existiu no nosso país, portanto, nós estamos habituados a isso, sobretudo no sul do país. Portanto, não podemos dizer, perante uma situação de uma seca, que ela é uma consequência direta das alterações climáticas. Aquilo que nós podemos dizer é que há uma tendência no sentido de que a precipitação diminua no sul da Europa, e em particular na região da Península Ibérica, e em particular em Portugal, e que as secas se tornam mais frequentes e mais longas. E, portanto, está a ver, temos que qualificar as afirmações e temos sempre que transmitir que há sempre uma incerteza em ciência. A ciência não pode dar verdades absolutas, certezas absolutas, não é? É tudo um pouco incerto, há coisas que sabemos com maior segurança do que outras, mas temos que conviver com esta incerteza, sobretudo em relação ao futuro. Repare, este tema das alterações climáticas é muito interessante do ponto de vista da sociologia da ciência e é talvez dos temas que têm sido mais escrutinizados, que têm sido mais criticados, mais analisados. Porquê? Porque a interpretação de que as alterações climáticas que se têm observado, que não são ainda muito intensas, mas que se têm observado realmente, sobretudo nos últimos 30 anos, a interpretação de que elas resultam das emissões de gases com efeito de estufa e que o principal gás com efeito de estufa é o dióxido de carbono, que resulta da combustão dos combustíveis fósseis. Não é? Há uma dependência nos combustíveis fósseis da ordem de 80% das fontes primárias de energia a nível global. Portugal até tem uma dependência maior. Bom, e os interesses que estão ligados ao carvão e ao petróleo e ao gás natural são enormes. Portanto, esta interpretação tem um impacto económico muito forte, porque, no fundo, está-se a indicar que é necessário mudar de paradigma, é necessário depender menos dos combustíveis fósseis. E, portanto, isto tem implicações socioeconómicas muito grandes. De forma que houve, e ainda há, um movimento que contraria esta interpretação, que se opõe a esta interpretação, que lança dúvidas para esta interpretação que é consensual hoje em dia e que, repare, é importante que haja efetivamente posições críticas, haja discussão, mas há que terem atenção que, neste caso especial, devido às suas implicações muito fortes sobre a economia global, sobre o nosso paradigma de crescimento, é natural que tenha havido esta contestação muito forte. O Stern Report foi um relatório, enfim, encomendado pelo governo britânico, a um economista, e teve um impacto muito grande a nível não só da Grã-Bretanha, mas a nível mundial,
porque salientou, enfim, de uma forma muito criteriosa e bem fundamentada, que é preferível procurarmos limitar as emissões, embora isso tenha um custo. Portanto, o combate às alterações climáticas vai ao nosso bolso, vai efetivamente tornar a nossa vida um pouco mais cara, não é? Mas que isso é preferível a não fazer nada, deixar as coisas como estão e mais tarde, daqui a 1, 2, 3 gerações, termos realmente um mundo muito diferente em que as alterações climáticas têm impactos negativos muito fortes, e especialmente em certas regiões. Há regiões que são mais vulneráveis que outras. O sul da Europa e Portugal são particularmente vulneráveis. Repare, depende muito da nossa idade. Mas, enfim, pessoas que são hoje em dia muito jovens, efetivamente vão ter um mundo que penso que será diferente daquele que nós conhecemos. Haverá uma tendência para menor precipitação e, portanto, isso é uma coisa que tem impacto sobre a nossa flora, sobre as florestas, sobre a agricultura também. Nas nossas zonas costeiras há certas praias muito bonitas, praias encastradas, e praias que não têm possibilidade de migrar e que provavelmente vão desaparecer. Portanto, haverá uma migração das praias, maior erosão. Por outro lado, as secas é muito provável que se tornem mais frequentes, as ondas de calor. As ondas de calor são um problema muito significativo, porque o excesso de mortalidade associado às ondas de calor no nosso país, e nós tivemos uma em 81, tivemos outra em 91, 2003, 2006, tem um impacto muito significativo. Evidentemente que nem todos os grupos de pessoas são igualmente vulneráveis, há grupos que têm maior risco e, portanto, são sobretudo as pessoas de idade que são vulneráveis. Mas, quer dizer, tem tido um impacto muito significativo na nossa população, e não só em Portugal, mas como noutros países. Portanto, aí teremos que nos adaptar a um clima mais quente, não é? No turismo também é provável que haja modificações no turismo, porque o grande fluxo do turismo que nós temos é o que vem do centro e do norte da Europa para o sul da Europa, mas provavelmente no futuro eles vão preferir a primavera ou o outono em vez do verão, porque no verão, enfim, o calor é excessivo e, portanto, teremos que diversificar a oferta no sentido de termos mais turismo, ecoturismo, portanto, turismo que envolva a natureza, não é? E isso é muito importante. Vamos ter água para beber? No que respeita à água, de facto, esse é um dos setores em que os impactos são mais, enfim, mais fortes, mas de qualquer modo tudo é relativo. A situação de Portugal provavelmente não é tão má como a da Espanha. Teremos que poupar água, quer dizer, a água é um recurso extremamente importante e sobretudo, no que respeita aos aquíferos, portanto, aos depósitos de água que são utilizados de uma forma intensiva e que com as secas depois não têm capacidade de serem reabastecidos e, portanto, temos que fazer uma gestão mais sustentável da água. Nós estamos já perante o cenário em que estamos a beber a água que chove nesse mesmo ano e sempre que não chove substancialmente. Sim, há certas regiões do país que têm vulnerabilidades muito grandes. Aquilo que aconteceu ainda no ano passado, no final do ano passado em Bragança, não é? Quer dizer, numa seca relativamente curta, mostra que somos vulneráveis, não é? E, portanto, que é necessário, é sobretudo necessário que o planeamento da utilização, do uso dos nossos recursos hídricos para o futuro seja feito tendo em conta que não estamos num clima estático, embora haja uma grande variabilidade natural no clima, mas não estamos num clima estático, estamos num clima que tem tendência a mudar. E, portanto, enfim, há que ter presente esta tendência de mudança, não é, que existe. Nós vivemos numa época com aspectos admiráveis, enfim, com grandes iniquidades de desenvolvimento entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, mas estamos completamente imersos no paradigma do crescimento. Portanto, tem que haver crescimento da economia,
tem que haver crescimento do PIB, portanto tem que se desenvolver, e no aspecto do turismo, que é um setor da economia muito importante para o nosso país, temos que ter mais turistas, temos que dar melhores condições para os turistas. Portanto, isto que se passa em Portugal, quer dizer, esta tendência para o crescimento é a mesma que se está em Espanha, ou em França, na Europa, nos Estados Unidos e nos países em desenvolvimento. E podemos pensar também na China, nos países com economias emergentes. Portanto, é todo um paradigma em que nós vivemos, em que a sua sustentabilidade é uma questão que começa a ser abordada pelos cientistas, e não só, também pelos políticos, mas sobretudo pelos cientistas, de uma forma muito, com grande incidência, porque, enfim, não sabemos até que ponto é que isto é sustentável, não é? A médio e longo prazo. A pegada ecológica dos vários países é diferente, não é? E, portanto, isso significa que estamos a depender uns dos outros, não é? E temos que, enfim, gerir, quer dizer, gerir esta tendência que nós temos de nos apropriar dos recursos, na verdade, cada país, conforme deseja, sem ter em conta o bem comum, não é? Sem ter em conta o bem total. E, portanto, um exemplo muito claro disso são as emissões de gases com efeito de estufa, voltando às alterações climáticas. Portanto, se nós formos ver quanto é que emite per capita um americano, um europeu e uma pessoa, um chinês, repare, nos Estados Unidos são 20 toneladas de CO2 equivalente por ano, per capita, por pessoa, na Europa são 10, na China são 3,8. Portanto, evidentemente que o nível e a qualidade de vida, em média, nos Estados Unidos é maior do que na China e na Europa. Nós, na Europa, conseguimos ter uma qualidade de vida muito comparável à dos Estados Unidos, em média, emitindo menos, mas temos uma diferença muito grande em relação aos países com economia emergente, em relação à China e à Índia. Portanto, a questão está em como é que vamos convergir, enfim, para que, enfim, este problema seja repartido por todos, não é? Quer dizer, que a solução a que se chegue seja uma solução equitativa. Bom, eu penso que aí, ao nível da educação, é muito importante a parte da educação, mas eu escrevi recentemente um livro e, enfim, pensei um pouco nestas questões e parece-me que é fundamental não só falar de uma maneira abstrata sobre desenvolvimento sustentável nas nossas escolas, é importante, mas não é só isso, quer dizer, é importante que se dê mais atenção às ciências naturais, à observação, às ciências físicas, à história, não é? À história das civilizações, portanto, a todo o percurso que o homem teve, mesmo falando da evolução da vida, não é? Do aparecimento do homem, depois da história da ciência moderna, de como é que apareceu a Revolução Industrial, de como é que nós ficámos com esta imensa dependência nos combustíveis fósseis, quando se começou a utilizar o carvão na Inglaterra, e depois do petróleo, e depois do gás natural. Portanto, é necessário fazer um esforço de nos situarmos a nossa história e ver que realmente chegamos a uma situação que, como digo, é admirável em muitos aspectos, mas que tem perigos e tem insustentabilidade em relação ao futuro. Porque falar abstratamente de desenvolvimento sustentável, que o desenvolvimento sustentável tem três componentes, a componente social, a componente económica, a componente ambiental, é um discurso muito abstrato, quer dizer, e para pessoas com, digamos, 10 anos, 11, 12, 13, 14, penso que não é muito atrativo. Mas levar essas pessoas ao campo, saber o nome das plantas, saber apreciar e distinguir os animais e as plantas, conhecer a história da ciência, esse tipo de coisas é que, de facto, nos enquadram na problemática atual. Bom, em relação à educação para o desenvolvimento sustentável, eu penso que, enfim, é importante não só ter cientistas das ciências naturais, mas também das ciências sociais, porque, no fundo, os problemas hoje em dia
é muito importante ter o conhecimento científico, não é? Monitorizar o ambiente, ver quais são os impactos sobre o ambiente, mas também é muito importante analisar o aspecto social, quer dizer, o aspecto do nosso comportamento, porque é que nós, enfim, e eu incluo-me, somos amigos do ambiente, mas por vezes temos comportamentos que não são compatíveis com essas preocupações de não degradar o ambiente. E, portanto, é realmente importante que esta divulgação que vai ser feita, este esforço que vai ser feito, haja contribuições não só dos cientistas das ciências naturais, ciências físicas, mas também das ciências sociais. O que é que eu receio mais? Bom, eu penso que é sobretudo importante a educação, a formação das pessoas, quer dizer, isso é realmente básico. O nosso país tem uma característica que eu acho triste, que é a de haver um abandono escolar muito grande das nossas escolas. E realmente, se nós não conseguirmos valorizar a escola, mostrar às novas gerações que a escola é muito importante e que dá uma formação essencial à vida, bom, estamos realmente a falhar, não é? E, portanto, eu penso que talvez o mais importante, porque as pessoas são livres e a liberdade é de facto, enfim, para mim dos valores mais importantes. O que é importante é dar-lhe formação, é dar-lhe educação, bom, e esperemos que ela tenha um mundo, enfim, com oportunidades tal como eu tive. Quer dizer, hoje em dia, isso nota-se muito nas nossas universidades, os alunos começam a considerar como perfeitamente, enfim, possível e razoável ter uma carreira na Europa, quer dizer, assim como nós temos visitas de estudantes estrangeiros que estão aqui assim a ter aulas nas nossas universidades e portugueses que vão para as universidades estrangeiras. Eu creio que a construção deste espaço europeu é uma coisa magnífica, evidentemente que tem dificuldades e arrasta-se, porque temos todos, os vários países têm, enfim, uma noção da sua individualidade muito forte, não é? E das suas identidades, mas de qualquer modo é um processo que me parece muito positivo.